Olá, alunos do sexto ano do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a Rosa dos Ventos, que está aí na página 37. Né? Então, o texto que fala aí na página 37, onde tem esse desenho aqui, ó, é o desenho da Rosa dos Ventos. E o texto de baixo, ele fala conhecer o espaço para se localizar. Antes de começar a falar da Rosa dos Ventos, é importante a leitura desse texto aqui também na página 17, porque ele vai falar que a gente também tem que procurar aprender a se situar no nosso ambiente, no nosso espaço. Porque esse texto aqui que fala conhecer o espaço para se localizar, da página 37, ele fala da questão que é sempre importante a gente ter um ponto de localização ou um ponto de localização. Por exemplo, quando você vai para a sua escola, se no caminho de sua casa para a escola tem uma padaria, por exemplo, já é um ponto de localização. Se tem alguma loja de roupa, alguma lanchonete, alguma praça, para que você possa falar, a pessoa fala assim, onde é que fica a sua escola? Onde você fica mais ou menos aonde? Aí você vai e fala, minha escola fica próximo a uma igreja, fica próximo à praça tal. Então é isso aqui que esse texto vai ensinar, esse texto para 17, que é sempre importante a gente também ter um ponto de localização de um determinado local que a gente queira ir, ou caso um determinado local que alguém queira conhecer e a gente possa indicar o caminho através de um ponto de referência. Então, eu deixo na página 37, conhecer o espaço para se localizar, vai falar sobre a importância da gente também saber se localizar no espaço, através da paisagem natural ou uma paisagem artificial, né? Aí vem o texto, aí o assunto específico mesmo hoje é a Rosa dos Ventos, né? E o que é essa Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos primeiramente surgiu com o objetivo de realizar a direção dos ventos, né? Entender para onde o vento estava conduzindo o homem. No caso, era uma estratégia utilizada pelos navegantes, né? Então, como a Rosa dos Ventos, né? Ele tem o objetivo de analisar a direção do vento e a Rosa do Vento, como vocês podem ver aí na página 37, a Rosa do Vento, é esse desenho aí, está na página de vocês aí, na página 37. Ela tem uma aparência de uma flor, né? Então, como no início ela estuda a direção dos ventos, né? Tem o objetivo de entender a direção dos ventos, para ser uma forma de guiar os navegadores nos oceanos, por exemplo. Então, como tem essa união da flor, né? A aparência de uma flor e a questão dos ventos, por isso que é chamada Rosa dos Ventos. E o que é que vai acontecer? A Rosa dos Ventos, ela está dividida entre os pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Aí na página 37, onde está o desenhozinho das Rosas do Vento, do lado, bem aqui do lado, tem essas divisões que eu estou falando. E aí o que são os pontos cardeais? Lembrando que na semana passada eu falei para vocês o que eram os pontos cardeais, né? Que é o norte, que fica à sua frente, aí o leste, que fica à sua direita, o oeste, que fica à sua esquerda, e o sul, que fica às suas costas. O lado leste é o lado nascente do Sol, onde o Sol nasce, né? O Oriente, o lado leste, conhecido também como nascente ou conhecido como Oriente, o lado que nasce o Sol. Para ficar mais fácil, o lado leste é onde o Sol nasce, e o lado oeste é onde o Sol se põe, né? O poente. E quando não se tinha a utilização das tecnologias como a bússola, como hoje em dia com a nossa tecnologia tem um GPS, as pessoas se guiavam através do nascimento do Sol. Com o passar do tempo foi se colocando o norte lá, né? Aliás, com o passar do tempo, o lado que nasce o Sol, que é o leste, sempre para o nosso braço direito é o leste, o lado que nasce o Sol, servia como direção. Com o passar do tempo, foi surgindo os pontos cardeais, né? Que é o leste, como eu já disse, quais são os pontos cardeais? O leste, lado que nasce o Sol, o oeste se põe, na sua frente é o norte e as costas fica o sul. Então, o lado que nasce o Sol é o seu lado que você aponta para a direita.
que é o leste. E era dessa forma, se guiando pelo nascimento do Sol e o seu, na hora que ele se põe, que o Sol que vira para a noite, era dessa forma que eles se guiavam. E aí foram aprendendo a entender os pontos cardeais. Então os pontos cardeais são norte, o sul, leste e oeste. Então na pontinha aí, ó, vocês acompanham aí, ó, onde está aqui a rosa dos ventos. A rosa do vento que é utilizada como meio de entender as direções, principalmente nas grandes navegações. É da rosa dos ventos que vai surgir mais na frente a bússola, né? A bússola ela tem um ponteiro que ela sempre aponta para o norte. Então, como ela aponta para o norte, automaticamente você vai saber para que lado está o que nasce o sol, que é o leste, para que lado ele se põe e para o lado do sul. E hoje em dia, com a nova tecnologia, a gente tem o GPS nos nossos aparelhos celulares que facilita mais ainda a nossa vida. Mas, se a gente não tiver com o celular na hora, estiver perdido no meio da selva, para a gente saber o lado norte, sul, leste e oeste, é só prestar atenção para que lado o sol está nascendo. O lado que o sol nascer vai ser o lado leste, seu direito. Então, a sua frente vai ser o norte, as suas costas vai ser o sul e a sua esquerda vai ser o lado que o sol vai se pôr. E aí, se você quer ir para a região nordeste, então você tem que saber para que lado está o norte e para que lado está o leste, para você poder ir para a região nordeste. E por que eu estou falando isso? Porque se você quiser ir para o sul, você tem que saber que lá está o leste e o sul. Então por que é importante saber disso? Porque na rosa dos ventos tem os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, que eu acabei de falar, né? E tem os pontos colaterais, que você pegando aí na rosa dos ventos de vocês, bem na pontinha aqui, ó, vocês podem ver que bem na pontinha tem o norte. Pegando para baixo, você chega no leste. De norte a leste, forma-se o nordeste. E que o nordeste faz parte aqui dos pontos colaterais. Porque a rosa do vento é dividida aí, como tem no livro de vocês, pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Se vocês pegar aí da ponta norte para a ponta leste, forma-se o nordeste. Do leste para o sul, sudeste. Do sul para o oeste, forma-se o sudeste. E do oeste para o norte, forma-se o noroeste. Então, os pontos cardeais, como eu disse, norte, sul, leste e oeste, né? E os pontos colaterais são os pontos que se encontram entre os pontos cardeais, que eu acabei de falar para vocês. Então, as rodas do vento têm a função o quê? De direcionar a gente, principalmente se a gente estiver perdido no meio de uma mata atlântica ou se a gente estiver navegando. A função da roda dos ventos é essa, é nos guiar para a região norte, sul, leste ou oeste. E a roda dos ventos está dividida em pontos cardeais, pontos colaterais e os pontos subcolaterais, que é os pontos que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então aqui eu encerro a aula de vocês e até a próxima aula de geografia. Bons estudos!